programa Saiba Mais, você que vem nos acompanhando, né, nas redes sociais com o pastor Ordônio, tirando dúvidas ou acerca de questões e assuntos que são relacionados à religiosidade ou ao comportamento cristão, à palavra de Deus, ou até mesmo a qualquer outro assunto da vida. Se você tem sua dúvida, deixa aqui sua pergunta, como a gente sempre lembra, deixa seu like, indique esse programa para outra pessoa, compartilhe e também se inscreve no nosso canal. No programa anterior, a gente estava conversando sobre questão de salvação, perder ou não perder salvação, e aí a gente já viu sim que tem base bíblica de que uma vez que a salvação está garantida, né, ela é eterna, ela é para sempre. Mas isso não leva o cristão a se acomodar, a não querer mais estar indo, sei lá, praticando, fazendo práticas devocionais, lendo a Bíblia, orando, ou viver uma vida aí de qualquer forma, bebendo, fumando, uma vida totalmente sem regra, né, digamos assim, indo até mesmo o contrário às leis humanas, né, praticando mal, iniquidade, como a salvação é eterna, então ele está salvo para sempre, ele não vai nem ligar mais. Olha, se ele não ligar mais, como você está dizendo, se desligar um perigo. Quando ele não liga mais, quer dizer, esse é feito um funcionário. Você faz entrevista com um funcionário e na entrevista você vê que ele, funcionário, ele é direito e tudo mais. Mas você ainda vai testá-lo. Quando ele entra na firma, supomos que ele entra na sua firma e você deixa um caixa. Você diz, olha, eu vou tomar um cafezinho e você fica aí. E ele olha para o caixa na gaveta e vê muito dinheiro. Aí ele tira R$50. O dinheiro não está contado, quando você volta, você se apropria do seu lugar no caixa e fica trabalhando o dia todo. Mas ele tirou R$50. No outro dia, você para testá-lo, aí você já testou ele nesse dia. No outro dia, você deixa a gaveta sem dinheiro, aí ele pensa logo. O empresário diz, olha, fica aí que eu vou tomar um cafezinho. Ele diz, eu vou tirar mais R$50 hoje. Quando você sai, que ele abre a gaveta, não tem os R$50. Quer dizer, ele já roubou aquele dinheiro. 50 ele não tirou porque não tinha o dinheiro. Mas é aquilo que Jesus Cristo disse, qualquer homem que olhar para uma mulher com mau pensamento, já adulterou com ela. Por quê? Porque não adulterou ainda, porque não teve oportunidade. Esse funcionário não roubou os 50 da gaveta, não tirou, não furtou, porque não tinha o dinheiro. Mas como ele é desonesto, então aconteceu de que ele não tirou, porque ele é desonesto. E João, o apóstolo João, escreve na sua terceira carta, ele diz o seguinte, ele diz, olha, se saiu do meio de nós, porque não é dos nossos. Então aqueles que Jesus Cristo escolhe, primeiro ele sonda, depois escolhe, depois predestina, esses daí estão naturalmente garantidos. Pode até cometer algum delito, como foi o caso de muitos na Bíblia. Davi mesmo cometeu, mas o Salmo 51 é completamente ele somente dizendo, eu pequei, me perdoa e tudo mais, e voltou para os caminhos do Senhor. Se ele não volta, ou se ele pratica qualquer ato delituoso aí, então ele já está mostrando, já está provando que não recebeu a salvação eterna de Jesus. O senhor falou sobre essa questão aí também do adultério. Então basta eu olhar para uma mulher e com isso eu estou adulterando, principalmente se for uma mulher que chama atenção, atraente. Como é essa questão? Se for, eu acho que é complicado, né? A gente não tem escapatória. Esse é um assunto muito complicado. O judeu, ele tem outro pensamento, mas eu vou responder para vocês no pensamento na nossa teologia cristã, que é diferente exatamente dos hebreus. Mas veja, Jesus te falou, se você olhar para uma mulher com mau pensamento, já adulterou com ela. Por que ele diz isso? Ele tem razão. Por que ele tem razão? Porque se você é uma pessoa fiel, uma pessoa direita, pode passar 1 milhão de mulheres na sua frente. Você não é casado, você não tem a sua, e por que pensar na dos outros? Então, se a pessoa é uma pessoa fiel a Deus, ele tanto faz ver uma mulher como um caminhão, como uma praia, como um coco, como qualquer problema, qualquer coisa que ele possa ver. Então, não é obrigado aí ele, o homem, permanecer olhando, né? Ou se excitando, fixando, criando no seu pensamento, né? Imaginações. Nas suas imaginações. Então o salmista Davi, ele foi desse jeito. Betseba estava lá na piscina.
E ele estava lá no primeiro andar, na sua varanda, e ele começou a pensar, ele começou a criar na sua mente, eu vou me apoderar de Betseba. Então, a pessoa para cometer o pecado, primeiro ele tem que fazê-lo, ou criá-lo na mente. Como é que ficou aí esse tempo? Tem mais um tempinho? 5h40. Tem mais um tempinho, né? Outra questão aqui. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aí se reporta ao processo da criação, as primeiras criaturas, né? Adão e Eva. E aí houve essa recomendação, essa ordem, ou essa proibição, né? Em relação àquela árvore de conhecimento do bem e do mal. E só que até onde a gente entende, né, pelo menos assim no nosso entendimento, a mulher comeu o fruto, simbolicamente ou não, a maçã, e inclusive até mesmo ofereceu, né, para Adão. Mas na minha lembrança não tem o registro de que ela tenha comido, digamos, se tivesse envenenado ou sobre castigo e tenha morrido. O que é que aconteceu aí? A palavra dada falhou? Ela falhou quando desobedeceu, mas a palavra não. A palavra ela é íntegra, jamais. Você vê o seguinte, que a Bíblia, ela é escrita hoje, ela está com 5 ou 6 mil anos de escrita. Todo escritor do mundo todo gostaria de escrever um livro e ser um best-seller, e esse livro, permanecer no ar, permanecer na mídia, como sendo best-seller por 2, 3, 4, 5, 10 anos. A Bíblia está com 5 mil anos. E até hoje nenhum escritor, ninguém conseguiu ter algum verso da Bíblia, pelo menos, contraditório. Mas por que aqui diz que se ela comesse, ela ia morrer e ela não morreu? Pois é, a gente vai chegar lá. É porque nós temos 3 tipos de morte, né? Não precisa citar mais, mas essas 3 já dá para a gente compreender. Quer dizer, o homem nasce, cresce, sofre e morre. Essa é a primeira, a biológica. Então nós temos também a morte espiritual. E a Bíblia diz, na hora que você comer, você vai morrer. E eles continuaram vivos, mas eles estavam mortos. Porque lá em Efésios, no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus tem os pecadores, as pessoas que pecam, como sendo mortos espiritualmente. Quer dizer, você peca biologicamente, você peca quando você peca, através do pecado, você está morto para Deus. Então essa distância de Deus também é interessante. Eles morreram espiritualmente, quer dizer, agora ficaram com a mente conturbada, com a mente preocupada. Deus não quis mais diálogo com eles, que todos ao pôr do sol Deus descia e vinha falar com eles, agora não veio mais, expulsou do jardim do Éden. Então eles estavam mortos para Deus. É possível você que está me ouvindo do outro lado ter uma pessoa que você não goste, suponhamos um intrigado que você odeie, e alguém pergunta por aquela pessoa, você diz, olha, para mim morreu. Então eles estão naturalmente numa distância terrível de você. Tem uma outra morte, que também é a morte do inferno. No capítulo 22, 21 do livro do Apocalipse, a Bíblia diz que esta é também a segunda morte. Deus também não suporta o pecado do pecador sem ele se arrepender. E então ele coloca o pecador, lá no inferno para sofrer eternamente. Então essa naturalmente alguém vai escapar. Por quê? E você peca, mas só como Davi pecou, é verdade. Mas ele pediu perdão, se arrependeu e deixou naturalmente o pecado. Então Eva e Adão, eles estavam andando, caminhando, comendo, tal, fazendo todas as atividades, mas estavam mortos para Deus. Não tinha mais aquela aproximação, aquele diálogo, não é tão amoroso como Deus tinha com eles. O programa de hoje morreu por aqui. Epa, e o programa renasce, né? Continua na próxima edição. Muito obrigado por sua companhia e vamos até o próximo.